Graça e paz, amados. Nesta oportunidade eu quero meditar com vocês no livro, segundo escreveu o evangelista João, um dos 12, no capítulo 21, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou e viu-se o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse texto ele foi escrito por volta do ano 29. Jesus já tinha morrido e ele tinha aparecido várias vezes aos discípulos e agora ele aparece para 7 discípulos. Eles estavam ali às margens do mar de Tiberíades e estava ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e os outros 2 discípulos, que não mencionam o seu nome. E nessa oportunidade, Simão Pedro, ele disse: Olha, eu vou pescar. E esses demais discípulos, esses 6 discípulos, eles seguiram a Pedro e foram pescar. E nessa pesca, durante toda a noite, eles não tiveram êxito, não pegaram nenhum peixe. Mas, já ao romper do dia, eles desanimados, a ponto de desistir, Jesus, ele aparece na praia e pede para que eles lancem as redes novamente. E eles lançaram as redes e elas voltaram cheias de grandes peixes. E logo depois deste episódio, nós vemos aqui no versículo 15, que depois deles comerem, Jesus já estava ressuscitado e ele dirige a palavra para Simão. Veja bem que Jesus ele não direcionou a palavra a nenhum outro discípulo ou apóstolo. Ele direciona justamente para Pedro. E ele diz: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes, os outros 6 que estavam juntamente com ele? E ele disse: Sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. É impressionante nesta passagem que Jesus usa a palavra ama e Pedro usa a palavra amo. Ele respondeu a Jesus. Sabemos que no grego, para haver separação entre o amor, ele tem 4 divisões. O amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor de Deus. Temos o amor filial, que é o amor de amigo, amizade, ou filhos, família. Temos o amor storge e o amor eros. Então, Jesus, quando fez a primeira pergunta, no original ele diz: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Jesus usou a palavra ágape, o amor sacrificial. E Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo. Pedro respondeu usando a palavra filho. Tu sabes que eu tenho uma consideração muito grande pelo Senhor. Mas veja que Pedro não respondeu com amor ágape, ou amor sacrificial. Jesus faz a pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Novamente Jesus usa a palavra ágape, ou seja, o amor sacrificial. E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Ele novamente, ele responde usando o amor filho. E pela terceira vez, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Você me ama, Pedro? Agora Jesus não usa mais a palavra ágape. Jesus usou agora a palavra filho. E Pedro responde. Pedro ficou naquele momento amargurado. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Veja que Jesus é tão amoroso, tão sublime, que ele desceu ao nível de João, ao nível de Pedro, melhor dizendo. Ele desceu ao nível de Pedro, que sabia que Pedro, ele não tinha ainda o amor ágape, o amor sacrificial. Pois vocês podem ver que Pedro, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E veja bem que poucos dias atrás, alguns dias, menos de um mês atrás, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro, que andara com o Senhor durante todo o seu ministério terrestre, ele negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Veja que Jesus estava dando uma oportunidade para Pedro, para que Pedro pudesse raciocinar, pensar se realmente o amor que ele tinha dentro de si era mesmo o amor sacrificial por Jesus. Mas Pedro, diante dessas 3 perguntas, ele chegou à conclusão que ele tinha um amor de apenas considerar Jesus. Ele apenas considerava Jesus. E diz o verso 18, ele diz: olha Pedro, eu te digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, Pedro, estenderá as suas mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Veja bem que Pedro, naquele momento, ele tinha um amor pequeno, um filho, amor filho, o amor de consideração, o amor de amigo. Mas Jesus estava dando uma oportunidade a Pedro para que o seu amor crescesse, para que o seu amor pudesse ser trabalhado, crescido a tal ponto de se tornar um amor sacrificial. E ele disse-lhe Jesus: digo-lhe a verdade,
Quando você era mais jovem, vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá suas mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aqui Jesus estava mostrando a morte com a qual Pedro ele iria morrer por Jesus no futuro não muito distante. Nós sabemos pela história, não está registrado nas Escrituras, mas pela história foi registrado que Pedro ele foi crucificado. E no momento da crucificação, em que eles estenderam seus braços, pode ver que Jesus diz aqui, estenderá as suas mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Foi isso que fizeram com Pedro. Pegaram as suas mãos, estenderam as suas mãos, colocaram sobre o madeiro e pregaram na madeira. E no momento da crucificação, quando eles iam erguer a cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre amado Jesus, mas me crucifique de cabeça para baixo. E Pedro, segundo a tradição, segundo a história, Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de ser crucificado como seu Salvador. Agora sim, Pedro ele estava demonstrando o amor sacrificial, o amor ágape, aquele amor que começou somente com o amor filho, o pequeno amor, o amor que leva em consideração. Este amor agora, ele tinha se transformado em um amor sacrificial, que é o amor ágape, o amor de Deus. Ainda no verso 20, Pedro, naquele momento, ele volta-se para o discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? Era João. E disse, o João aqui no texto ele faz uma declaração: este era quem estivera ao lado de Jesus, ou este era quem estivera com o seu rosto recostado no peito de Jesus durante a última ceia. E foi esse mesmo apóstolo que perguntou a Jesus quem é que iria traí-lo. E quando Pedro viu esse discípulo, ele perguntou a Jesus. Ali Jesus já estava ressuscitado. No verso 20, Senhor, e quanto a ele? Pedro tinha uma preocupação com relação a João. Olha, Senhor, e com relação a João? O que vai acontecer com ele? Eu não sei qual era a preocupação de Pedro com relação a João. Senhor, e quanto a ele? O que vai acontecer com ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, Pedro, siga-me. Inclusive, está no verso 23, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Então pode ver que João ratificando aqui, não foi bem isto que Jesus quis dizer para Pedro. Olha, se eu quiser, Pedro, que ele fique vivo até que eu volte, o que importa, Pedro? Agora, quanto a você, siga-me. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro nesse exato momento? Olha, Pedro, para João, eu tenho uma obra na vida dele. Eu tenho um trabalho para que ele faça para mim. Tem um plano já traçado para a vida de João. Para cada pessoa, Deus tem um plano especial. Os planos de Deus para as nossas vidas, eles são distintos. Para cada ser humano, Deus tem um plano específico. O que ele queria dizer para Pedro: olha, Pedro, eu tenho um plano para João. Para você, eu tenho outro plano. Então, Pedro, não preocupe com o plano que eu tenho para a vida de João. Agora é o seguinte, eu tenho um plano para você. Não desista da sua caminhada, Pedro. Siga-me. Siga-me tu, porque eu terei um plano na sua vida.
Impressionante que dos 12 apóstolos de Cristo, ou melhor, dos 11, porque Judas traiu e enforcou-se, mas dos 11, segundo a história, somente João é que não sofreu o martírio. Ele foi preso, maltratado, injuriado, mas ele não sofreu o martírio. Ele ficou preso na ilha de Patmos e ao final, por volta do ano 95, após o governo de Domiciano, ele foi libertado da ilha de Patmos. E ele morreu em boa velhice e foi estar com o Senhor Jesus. E interessante é que o único discípulo, o único apóstolo que estava aos pés da cruz, quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, foi justamente esse discípulo, ou esse apóstolo, João. João estava ao pé da cruz quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi o único que não abandonou Jesus em nenhum momento da vida do Mestre. Ele arriscou a sua própria vida para dar a vida a favor de Jesus. Vocês lembram da passagem que quando Jesus olhou para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Isso prova que João, ele estava no momento exato em que Jesus rendeu o seu Espírito ao Pai e cumpriu a sua missão aqui na terra. Então lembre-se, para cada um de nós, Deus tem um plano específico. Faça a obra do Senhor enquanto é dia. Deus abençoe vocês.